Paz do Senhor a todos. Que momento maravilhoso nós podemos estar na presença do Pai. Este é um momento em que nós temos a intimidade, é individual. Deus estende a sua mão coletivamente, mas Ele também nos abençoa individualmente. Eu me sinto bastante honrado, primeiramente muito agradecido a Deus por esta oportunidade. É um pequeno testemunho. Se eu fosse falar tudo o que aconteceu, eu garanto para vocês que em menos de uma hora não era possível. Mas eu quero deixar algumas chaves para vocês. Quero deixar também alguns princípios da palavra. E que talvez, se você não estiver passando, ou vier amanhã ou depois passar o que eu passei, a que a minha esposa passou, o que meus filhos passaram, eu tenho certeza que você vai se lembrar, porque eu estou falando dos princípios da palavra. E nesse período do que eu passei, o primeiro princípio da palavra de Deus foi buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um princípio, não tem como quebrá-lo. Mas eu não consegui entender isso no primeiro momento. Mas depois o Espírito Santo foi trabalhando meu coração, e ele me levou para uma outra palavra em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz que você tem que acreditar. É algo também do Espírito Santo. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa foi uma palavra também que moveu meu coração. O terceiro ponto foi o momento da intimidade. E aqui eu quero deixar algo para você, que é tão lindo. Eu nunca tinha compreendido mais de 30 anos de fé. Mas foi ali que eu tive o privilégio de ter a minha identidade de filho restaurada, que foi o momento do quarto. E ele está na palavra. Ele está na palavra, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. Então quero lembrar você, aonde Deus está? Deus está lá no teu quarto, e Ele está vendo você em secreto. É lá é a tua experiência, é individual. Não tem como mensurar isso pessoalmente. Porque se eu pudesse transformar isso e passar para cada um, vocês iam ver que é algo surreal, como a minha esposa falou, que eu estou falando muito surreal e bastante sobrenatural. É viver o natural sobrenaturalmente. É isso. E é lá, não tem outro meio. Uma outra chave nesse período foi porque ele disse em Lucas, Jesus falando em Lucas 11:10, porque qualquer que pede recebe, o que busca acha, e quem bate abre. É o processo. Então todo propósito de Deus aqui debaixo dessa terra, Deus tem propósito, mas antes do propósito final, existe os processos. E esse é para todos. Para mim foi 4 anos. Talvez você vai falar assim, é tanto assim? É bastante. Mas passou. E passa. Tudo passa. Porque tudo tem o seu tempo. E algo que é muito importante, você entender que Paulo colocou em Filipenses 4,6. Não estejais inquietos, não é fácil. Paulo escreveu, mas não é fácil. Por coisa alguma, antes, vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Mas tem hora que só orar não vai resolver. Você vai ter que suplicar. É um nível acima. A súplica é um pouquinho para cima. Com ações de graça e gratidão. Como que você vai dar graças a Deus no momento mais difícil da sua vida? Não é fácil, mas são chaves que vai te nortear na sua vida, daquilo que você tem. Se você tem
um propósito. Você vai fazer, os processos são dolorosos, são muitas lágrimas, mas o Senhor vai te dar vitória. E algo que também me motivou foi compartilhar, irmãos. Aqui no círculo, os cultos de quinta-feira de propósito, eu compartilhei aqui na caixinha de oração as minhas necessidades. E eu compartilhei também com alguns irmãos, que eu tinha liberdade de chegar e abrir meu coração para eles. E eles me ajudaram em oração. E Tiago disse, orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você pode orar por alguém, por algo, por um propósito, e Deus vai realizar esta obra. E para encerrar aqui a parte da palavra, o tempo e propósito, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tudo isso aconteceu nesses longos 4 anos. Para mim, para Deus, é um piscar de olhos. Para Deus, um piscar de olhos está tudo resolvido. Então, nesse tempo, o propósito número 1 era tirar das garras de Satanás a vida do meu filho. Esse era o meu propósito número 1. E eu abri mão de muitas coisas. De muitas coisas que eu falei para alguns irmãos que conhecem a minha vida e estiveram comigo. É coisas que eu falo para você. Nessa terra não tem valor nenhum. Não tem nada. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada. Se você perder a vida do seu filho para este mundo. Não tem valor. O que vale é a sua esposa, é os seus filhos. Porque você, como sacerdote do lar, eles estão debaixo da sua responsabilidade. E até então eu não entendia isso. Esse foi um processo. Compreendi, está aqui o meu filho Léo, que foi algo sobrenatural. Interessante, né? Por que eu falei do Léo? Só por causa de uma palavra. Nesse tempo em que eu precisei de um emprego, que as coisas estavam se descortinando, aonde eu vou arrumar um emprego? Para quem? E nós, através de irmãos, nós fomos para a mata orar. E lá nós compartilhamos, lá nós falávamos das nossas necessidades, os irmãos oravam, todos oraram e sabiam das nossas necessidades, de busca. E Deus preparou, eu mandei meu currículo para um irmão, para um diretor de uma empresa. Ele olhou e eu tenho certeza o que Deus fez foi algo sobrenatural. Isso que eu nem vou falar isso aqui, porque o que foi feito é só os céus. É só os céus que pode fazer o que aconteceu. É sobrenatural. Mas nesse dia específico, meu filho passava no frente dessa empresa e ele profetizou. Muita gente viu esse vídeo. Ele gravou. E quando foi às 4 da tarde, aquela diretora daquela empresa me ligou e disse que eu estava contratado para a honra e glória do Senhor. E ela disse, ela falou, você pode começar quando? Eu falei, imediatamente. Não, mas você vai começar na terça-feira. E lá, na terça-feira, eu me apresentei à empresa. E esse irmão, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas ele sabe quem falou. Ele disse um dia, ele profetizou, ele foi usado por Deus para trazer uma palavra de alívio para o meu coração, há muito tempo atrás. Ele falou assim, meu irmão, pode se preparar. Ele nem sabia da minha necessidade, que você vai ser servido numa bandeja de pérolas. E eu guardei aquilo no meu coração, peguei e guardei. Aí quando eu entro naquela empresa, irmãos, desde a primeira vez que eu fui fazer entrevista, e quando eu entro para trabalhar, eu digo para vocês que é muito mais do que isso. O ambiente, todo lugar, já começa de manhã com oração. Tem um período, meio-dia, tem algumas pessoas orando. A gente sabe que não é fácil no ambiente onde há oração, as dificuldades, as lutas, batalhas. Mas foi algo, um sentimento muito grande que eu senti no meu coração ali. Nesses 5 dias que eu estive ali, eu poderia dizer para vocês, eu vi a presença, a boa mão de Deus em tudo que aconteceu. Então foi algo muito maravilhoso. E eu tinha uma preocupação minha, na minha mente, somente minha. Inclusive a minha irmã que está lá em Ponta Grossa, ela está assistindo esse culto.
A minha preocupação era, eu tenho algumas necessidades, e a minha irmã, usada por Deus, ali, ela me mandou recursos, e falou, eu vou te abençoar. Você me abençoou muito em toda a minha vida, agora chegou o momento de eu te abençoar, e ela me abençoou. E uma segunda bênção, que é algo que a gente esquece, mas o Espírito Santo faz lembrar. O meu cunhado, José Carlos, ele estava num supermercado, e o Espírito Santo lembrou ele. Ele falou, você lembra quando você morava aqui e o Marco Antônio fez isso para você? Então agora chegou a hora de você estender a boa mão e abençoar o meu filho. Ele na hora falou para minha irmã, falou, amor, eu tenho que abençoar o Marco Antônio, o que nós faz? Ele comprou um vale presente e mandou para mim aqui em Maringá, para me abençoar, em gratidão de algo que eu nem lembrava, eu não lembrava, mas o Espírito Santo fez ele lembrar, para ele ser canal de bênção na minha vida, e abençoar a minha vida e a minha família. Então eu louvo a Deus pela tua vida, Márcia, pela tua vida, Zé Carlos, que vocês foram instrumento de Deus, para nos socorrer, e tantas outras pessoas, irmãos, todos sabem, porque eu sou grato a todos, mas foi algo que Deus fez na nossa vida, e isso fica registrado para você. Se você está passando por algo, pega essas chaves, eu profetizo em nome de Jesus, que a bênção de Deus vai chegar na sua vida, porque chegou na minha, vai chegar na sua, porque esta palavra é a verdade, e ela vai se cumprir na vida dos seus filhos. Então comece agora, comece imediatamente, comece adorando ao Senhor, e eu quero agradecer a todos, que oraram, que me ajudaram, que estendeu a mão, que me abençoaram. Eu tenho certeza que nessa terra ainda você vai ver a boa mão de Deus na sua vida. O Senhor viu tudo, porque o Senhor que te vê em secreto, Ele vai te abençoar publicamente. Você me abençoa em secreto, mas o Senhor vai te abençoar publicamente. Ele vai te colocar em lugares maravilhosos pela tua generosidade, pelo seu amor por um irmão, por uma irmã, por alguém que estava em necessidade, e você estendeu a mão. Deus te abençoe, muito obrigado.